www.novacançãofm.com, o novo site da Rádio Nova Canção FM. Rádio Nova Canção FM de São Nicolau e a hora certa. 20 horas. Rádio Nova Canção FM de São Nicolau e a hora certa. 20 horas. A Nova Canção FM de São Nicolau apresenta todos os sábados das 20 às 21 horas o programa Deus é Fiel e Infinitamente Poderoso. Produção e apresentação Obreiro Carlos. Poderoso, Deus maravilhoso da minha vida, a mão de Deus poderosa está nesta obra estendida, e os milagres que aqui acontecem estão bem à frente dos olhos teus. Determina, mas o que nesta obra fascina, com certeza é a presença de Deus. Outra vez vou monte, outra vez vou orar. Tudo que Deus faz aqui, o mundo precisa enxergar. Graças a Deus, Senhor Jesus. Uma boa noite a todos e a paz do nosso Deus maravilhoso, que seja comigo, que seja contigo e que seja conosco. Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus de amor, mas Deus de justiça também, né? Ele é Deus de amor e Deus de justiça, Deus da Bíblia, todo-poderoso, Deus maravilhoso. Ele é Deus de amor e Deus de justiça. Não dá para nós se enganar, né? Não. Deus está dizendo claramente, né, que Ele não veio para revogar a lei. Deus está dizendo que Ele veio para cumprir a lei, né? Rapaz, tem gente pensando que é só mil maravilha. Hoje, para a glória e a honra do Espírito Santo de Deus, Deus me curou. Dá para dizer que estou são para a glória de Deus, né? Ainda, como diz o gaúcho, ainda resta um vestígio, né? Certamente da picada de chikungunya. Ontem eu estava abalado, machucado. Ontem eu estava dolorido. A minha junta, né? Ali no evento do Bitão. Deus abençoa mais e mais o Vitor, sua família, né? Eu fui ali ontem, fomos ali com a Josi no evento bíblico, porque Deus me pegou das orelhas mesmo, como diz o gaúcho, né? E foi muito bom. Que coisa boa, né? Que coisa, rapaz. Foi muito bom, foi maravilhoso. Aprendi mais um pouco, né? Aprendi mais um pouco a disciplina de Deus. Que coisa, né? Quanto Deus é bom conosco. Hoje trabalhei o dia todo. Praticamente não senti dor na junta nenhuma. Trabalhamos o dia todo, amanheceu, anoitecer com a Josi. Inclusivemente, um beijo no coração de todos os nossos clientes, seja a senhora, seja o senhor, seja quem for, né? Que paga o nosso salário todo mês. Não tem como mesmo. Nós já tiremos, né, Josi? Aquela oferta especialmente pela nossa clientela, já tiremos sim. Tu já contribuiu, né? Exatamente. Nós temos que tomar mais cuidado com a Josi, né? Para com Deus, que senão o chicote pega em nós. Pega mesmo. É pro nosso bem, né? E hoje nós vamos acompanhar o poder sobrenatural de Deus no livro de João. Fica tranquilo aí, tá bom, Sadi Polaca? Fique tranquilo, ao acabar o programa nós vamos conversar, tá bom?
É uma benção, sadia, polaca, toda a sua família, né? Amizade antiga, né? Como diz o apóstolo, amizade intemporal, né? Que amigo do homem é só Jesus, se nós quiser. Temos que ser bem sincero também, né? Bem transparente. Mas é muito bom. A amizade aqui entre nós é uma benção de Deus. Então, olha só o que diz aqui em João, rapaz. João 7,37. Para nós começar. Eu vou pedir para a menina, por gentileza, a senhora procurar o louvor para nós com o Diácono Costa. Acho que é. Exatamente, borrou na minha mão. Mas é Diego, exatamente, borrou na minha mão. Diego Costa, advogado fiel, tá? Se a senhora puder encontrar para nós. Exatamente. Diego Costa, advogado fiel, tá bom? Vamos ler uns 2 versículos e pedir para a senhora rodar para nós. Então, olha o que diz aqui no livro de João, capítulo 7, o versículo 37. O título da palavra de Deus está dizendo assim, ó: Jesus, a fonte da água viva. Jesus, a fonte da água viva. Jesus, ele é a fonte da água viva. Os demais, então, são água morta. Está aqui, ó. Se nós não estivermos de acordo com a palavra de Deus, nós nunca vamos obter vitória. Tem gente que prega vitória, prega a bênção, prega isso, prega tanta coisa, só que não prega também, quer dizer que não sabe pregar também, né? Nenhum de nós sabemos pregar. Eu mesmo não sei pregar. Eu não sou pregador, negativo. Nunca se dirija para mim que eu sei alguma coisa. Não, eu não sei pregar. Eu peço para Deus usar meu lábio, minha boca, minha garganta. Eu peço para Deus usar minha pessoa para transmitir para ti o evangelho, para ensinar o evangelho para ti, para pregar o evangelho para ti e para esclarecer os mandamentos de Deus para ti. Está tudo aqui, ó. Está tudo na Bíblia. Porque ler a palavra de Deus é uma coisa. Agora, pregar, ensinar, seja o mesmo linguajar, tanto ensinar como pregar, mas tem que explicar para o povo. Ensinar entre o bem e ensinar também o mal. Está tudo aqui, ó. É uma escolha, né? Aquele que escolhe o bem se dá bem, o que escolhe o mal só se dá o mal. Só se dá mal. Então, ler a leitura é uma coisa. E pregar, e ensinar, e explicar é outra coisa incomparável. Não se compara uma coisa com a outra. Dá uma Bíblia para uma criança hoje de 5, 7 anos para te ver. Ele lê toda a Bíblia. Agora pergunta para uma criança se ele ou ela, seja o macho ou a fêmea, sabe o que significa a palavra. Não sabe, não sabe. E assim tem gente hoje que lê a Bíblia, rapaz, e lê, e não explica nada, porque ele mesmo ou ela mesma não entende nada. Aqui, ó. Tem que pregar os 2 fundamentos. Tem que pregar o bem e pregar o mal. Ensinar o bem e ensinar o mal. É você, é a mim, é nós, que cabe acreditar no bem. Eu acredito só no bem. Eu acredito só no bem. Ah, mas eu não acredito. Então, se não acredita no bem, acredita no mal. Está tudo aqui na Bíblia. Só existem 2 fundamentos. Né? Então, olha só o que diz aqui, ó. Em João 30, exatamente. João 7,37. Jesus, a fonte da água viva. Então, o que diz aqui no versículo 7? No último dia, o grande dia, da festa, levantou-se Jesus, exclamou, e ainda Jesus disse assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Tem gente que ensina só que vai dar certo, que vai prosperar, que vai
vai ter vitória, vai ter isso, vai ter tanta coisa boa, e não ensinam o lado negativo, rapaz. Tem que ensinar os dois fundamentos. Cabe a vocês acreditar no bem ou acreditar no mal, tá aqui, ó. Acredita em Deus ou acredita no diabo, uma das duas. Acredita no bem ou acredita no mal, tá aqui, ó. Então, pregar a palavra de Deus, se quer dizer a mesma palavra, é ensinar a palavra de Deus, é ensinar. Ensinar como Deus manda, não é como eu quero, não é como você quer, não é como nós queremos, não. Ensinar as escrituras de Deus do jeito que não é, nem mais e nem menos. Mas para isso tem que pregar o bem e pregar o mal, pregar os dois fundamentos. Aí está em vocês acreditar, né? Está em mim acreditar. Eu só acredito em Deus, né? Só acredito no bem. Então, que coisa forte. Olha aqui, ó, o que diz no título da palavra, ó. Jesus, a fonte da água viva. Tá, mas e ontem? Eu passei o dia todo, me recuperando, deitado. Não pude nem banhar, quem me banhou foi a Jôs. Mas e hoje, para a glória de Deus, numa incisão? Tá, mas e a minha fé, a minha atitude, a minha maneira para com o Espírito Santo de Deus, tocou o coração de Deus e Deus me curou. A fonte da água viva, rapaz. Vim ali no médico, depois que saímos do evento do Beatle, por umas 4, 5 horas da tarde. Aí o médico me falou, a minha pressão estava 9/16, não estava muito alta. As meninas estavam ali também. Eu fiquei só escutando o médico, só que escutando e não concordando com ele, só escutando. Eu tenho que ter um respeito com a medicina, né? Eu tenho que ter um respeito, porque eles são estudados, eles não estão mentindo, estão falando realmente a verdade. É o que constatou no aparelho da pressão. Dizendo, não, nós não podemos fazer o soro por esse. Tanto motivo. Que a tua pressão está muito alta, está 9/16, pode dar um infarto, pode dar isso, pode dar aquilo, pode ser, me explicou. Digo, tudo bem, seu médico, tá bom? Ficamos agradecidos pela sua boa atenção. Digo, se Deus quiser, amanhã pela manhã eu retorno aqui pelas 7, 7h30, para nós ver a pressão e para nós fazer o soro. Fui matutando para casa, né, repreendendo os palavrados, né, em nome de Jesus. Cheguei em casa, tomei chimarrão, usei remédio, o álcool, o sal que Deus me ensinou. Aí depois do banho, umas 10, 11 horas, meia-noite, né, me veio de Deus, né, peguei a pomada Vic, fomentei do meu braço até a ponta do dedo. Bem afomentado, bem puxado. As minhas pernas da mesma maneira, do jeito que Deus me mandou. E hoje, para glória e honra do Espírito Santo de Deus, Deus me curou. Estou são para a glória de Deus e sequela não vai ficar em nome de Jesus. Não, sequela da chikungunya? Não. Aí Jesus disse, alguém tem que fazer um exame, papapá, não, nada disso, nada disso, nada disso. Ou acredita em Deus ou não acredita. Eu estou curado, pronto, estou são para a glória de Deus e pronto, acabou. Vai fazer exame, você não, por enquanto não. E eu oro a Deus que não seja, eu fiz um propósito com Deus. Eu me lancei nos braços de Deus, pedi por favor. Trabalhamos o dia todo, né? Graças a Deus, Senhor, quase noite trabalhando. Parece que nem trabalhei. Meio-dia, para a glória de Deus, não deu para nós fazer almoço, porque hoje comemos só arroz. Hoje foi um dia que começou arroz. Não bem branco, tinha 2 pedacinhos de carne. E tomei uns 3 copos de limonada, glória a Deus por tudo, estou sãozinho para a glória de Deus. Só resta ainda, né? Melhor dizendo, um enxumezinho, uma coisinha, mas isso vai saindo no decorrer dos minutos, né? Em nome de Jesus. Então, nós temos que se alicerçar aonde em Jesus Cristo, na fonte da água viva. Está aqui, ó. Jesus, a fonte da água viva. Só para nós rodar o louvor, vamos ler esse versículo aqui, ó. Eu ia pregar lá no outro, Deus falou, não prega aqui. Tem que obedecer. Outra coisa, que se nós ler e reler, e não obedecer, não acrescenta nada na nossa vida. Tá aqui? Então olha só o que diz aqui do 37, 38, só para nós rodar o louvor, ó. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus
Jesus falando. E exclamou: se, diz com S maiúsculo, não. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se encosta em Jesus, vai para os pés de Jesus, clama a Jesus, busca Ele, invoca Ele, clama a Ele, ora para Ele, jejuma para Ele, faz alguma coisa para tocar o Espírito Santo de Deus, faz alguma coisa, luta para tocar o coração de Deus, como diz as Escrituras de Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que se eu não tenho absolutamente nada e não faço nada, como é que eu vou agradar o Espírito Santo de Deus? Rapaz, é muito fácil, né? Para a glória de Deus, para mim está sendo fácil, né? Agora, outra coisa, a vitória, ela só vem depois da luta. Não é primeiro a vitória e depois a luta, não. Primeiro, as Escrituras de Deus está dizendo aqui, primeiro vem a luta e depois a vitória. Não é primeiro a vitória e depois, não, pelo contrário. Outra coisa, tem gente que se acha pregador, eu vejo nas redes sociais, conheço pessoas pessoalmente. Aí eu pedi um favor para a senhora, um favorzinho para a senhora, que está muito baixinho o volume, tá? Não quer no telefone que a gente está escutando, está muito, se der para a senhora levantar um pouquinho o volume, tá? Está muito baixinho, tu não consegue nem escutar no celular, nas redes sociais, tá? Não sei como é que a senhora regula aí, né? E daí a gente consegue escutar com a voz bem alta no celular, tá? Bom, a senhora é uma bênção, eu vou falar pro seu papai lá, Miguel. Miguel não foi lá ontem? Não foi, né? Miguel não foi lá. Tá parado, Miguel, tem que ir nos eventos, o senhor é vereador. Obrigado, tá? A senhora levantou, né? Obrigado. Então, eu tinha esquecido, eu me fui lembrar agora. Só para nós rodar o louvor, diz assim, que coisa forte, rapaz. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se-lhe Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus está dizendo, se alguém está sofrendo, gemendo, clamando, não consegue vencer, não consegue fazer absolutamente nada, se lança nos braços de Jesus, procura obedecer o que Deus manda, e o demais é resto, o demais não interessa. Eu tenho procurado fazer isso aí, rapaz, com todas as minhas falhas, meus pecados, meus defeitos, meus limites, mas eu tenho procurado obedecer a Deus. E daí depois da luta, aí vem a vitória. Tem gente que lê a palavra de Deus que é mil maravilha, só que explicar não. Nós temos que pregar, ensinar e pregar, explicar para o povo o que pode fazer e o que não pode fazer. Por isso é que o povo não entende, não compreende, porque ler a Bíblia, fecha a Bíblia e o povo não entende nada. Está aqui, ó. Então Deus está dizendo que se obedeceres a Ele e procurar fazer a vontade dEle, então tudo passa a dar certo. E a luta? A luta é todo dia. Nós lutamos para dormir, nós lutamos durante o dia, assim por diante, 24 horas. Que nem os pássaros, né? Os pássaros lutam para sobreviver e nós também lutamos para sobreviver. Eu mesmo não queria ir no evento do Bitão. Deus, ele permitiu esse problema, não deixou nós ir para a beira do rio. Eu não consegui dirigir a moto. Por qual é o motivo? Eu entendi, Deus falou não agora, e a Jô tinha falado também, né? Falou para mim que Deus tinha falado para ela que ia estar nós dois lá no evento. E realmente Deus colocou nós dois, porque colocou a Jô segurar a Bíblia, né? Que é a palavra de Deus. Então, isso foi maravilhoso, rapaz. E se assim Deus quiser e permitir, o próximo evento, agora já estou mais por dentro, Bitão, do próximo evento, se assim Deus quiser e permitir, nós vamos se prolongar mais no ensinamento bíblico, Bitão. Nós vamos se prolongar mais. Da próxima vez, se assim o Senhor humanamente permitir, e se assim Deus quiser, claro, nós vamos se prolongar mais no ensinamento bíblico. Está aqui? Está aqui, ó. Ninguém é mais que ninguém, nem menos e nem mais, somos todos iguais perante Deus. Pronto, aqui. Então, é muito claro,
Ó, Jesus, a fonte da água viva. Esse louvor é oferecido especialmente para todos os ouvintes do programa Deus é Fiel, infinitamente poderoso, e que Deus possa tocar seu coração. Eu gosto muito dessa letra, porque o meu advogado é Jesus Cristo. Eu lembro como hoje, uns 2 anos atrás, talvez mais, talvez menos, esse que um tal de advogado aí ia colocar uns 2 ou 3 na cadeia. E eu tenho uma pequena lembrança, eu fiz um propósito com Deus, coloquei a causa nas mãos de Deus, e meu advogado jogou a causa e esses rapazes não foram para a cadeia. Era aqui na nossa cidade. Esse advogado disse que botava meio mundo na cadeia. Eu digo, eu desafio ele. Eu desafio ele. Disse que andava ruim de saúde, né? Desafiar a Bíblia. Aqui, ó, desafiar a Bíblia. E ele que é um machão, que é advogado, que faz e desfaz. O que faz e desfaz é Jesus Cristo, o nome dele. Tem que se render a este Deus maravilhoso. Tem que se render, tem que se curvar. Aqui não, rapaz. Meu advogado é Deus. Aqui, meu advogado é Deus. Ele julga a causa por mim. Vou até o fim agora, se Deus quiser, né? Até quando viver. Então, o seu advogado sendo Deus, se o senhor ou a senhora ou a mim precisar humanamente, é claro que nós vamos ter que pedir uma informação. Está tudo na Bíblia também. Como é que eu vou saber numa contabilidade se eu não vou lá no Rafael Ledur, beijo coração da família Ledur, né, Rafael? Como é que eu vou saber de alguma coisa ou ficar sabendo se eu não pergunto para o Rafael, que é o nosso contador? Não tem como. Mas primeiro eu consulto a quem? Primeiro eu consulto a Deus. Primeiro eu consulto a Deus. Depois eu procuro alguém. Está tudo na Bíblia também. Está tudo na Escritura de Deus, né? Tá? Então esse louvor é oferecido a todos. Preste atenção na letra do louvor, e após o louvor nós retornamos na palavra de Deus. Por gentileza, roda para nós, gente. Tudo bem. E tudo bem. Deixa eu continuar um pouquinho, que eu vou pensar aqui. Eu lembro daí, eu peço para cima, tá? Tem outro louvor também que eu gosto muito. Então, se Deus me fizer lembrar aqui, né? Talita Santo, o homem sem Deus. A senhora vai encontrar para cá. Também eu gosto muito da letra do louvor. Então vamos continuar quando a menina encontra ali, ó. Do 38 ao 39, ó. Olha só o que diz do 38 ao 39, ó. Quem crê em mim, como diz quê? As escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Outra coisa que eu observo às vezes nas pessoas, né? Eu observo. Não resolve nada minha pessoa fazer uma resenha, fazer um griteiro, me arrebentar, chorar, clamar, pular, sapatear, me curvar, me rastacear. Como diz nosso apóstolo Luiz Santiago, nada disso resolve. O negócio é ensinar as escrituras. O negócio é ensinar as escrituras. Não resolve nada minha pessoa pular para um lado, pular para o outro, pula para cá e pula para lá, e se estraça daqui, se estraça dali, chora daqui, chora dali, fala daqui, fala de lá, pula para cá, sapateia, né? Se rebuliça. Isso não resolve nada. O negócio, irmandade, é ensinar as escrituras sem resenha, sem resenhar. Entenda quem entende, quem não entenda, paciência. Tá aqui, ó. Quer ver, ó? Tem que ensinar, tem que pregar, tem que ensinar com paciência. Tá aqui, ó. Quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu vou te contar uma história, viu? Que não é história, é a realidade. Se a mim, se a Jôcia, quanto mais nós buscar a presença de Deus, e quanto mais nós obedecer o que Deus manda, mais dá certo na minha vida, na vida dela. Hoje mesmo chegou um rapaz, esse rapaz deve ter muito dinheiro.
Eu não digo muito dinheiro, talvez tenha 1 milhão, 2 milhões. E ele queria água, né? E não, o senhor entra aqui, fica à vontade, que nossa cozinha é simples. Ele é natural daqui mesmo, né? E ele estava me contando que ele fez um pé de meia, como diz o gaúcho, né? E hoje está bem, graças a Deus, né? Ele acredita muito em Deus. Ainda brinquei com ele, talvez o senhor não acredite, eu respeito sua opinião. Não, eu acredito, né? Eu acredito. Ele é um irmão católico. Ele só não frequenta a igreja católica, mas eu sou católico, mas eu acredito muito em Deus. E daí ele tomou água, ficou à vontade, contei da nossa história do passado, contei das bênçãos de Deus no nosso presente. E daqui nós tratamos tudo igual. O pobre, o rico, o mendigo, com estudo, sem entender, que tudo é igual. Então, é uma coisa sobrenatural, né? Então, a senhora encontrou o louvor? Só um minuto. Só bom reler novamente a roda. Então, querido, aqui do 38, 39, o menino encontrou o louvor, vamos rodar o louvor. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora me lembrou do irmão Bidu, né? O irmão Bidu, ele sempre teve, eu não digo que sempre ele esteve de parabéns, né? Mas eu percebi espiritualmente ontem, irmão Bidu, no senhor, que eu lhe dou os parabéns, sabe? Espiritualmente falando, para o senhor e para sua família, o irmão Bidu, o prefeito que Deus colocou ali. Você sabe que eu e a Jôs, para a glória de Deus, nós fizemos propósito, nós oramos, nós jejuamos, nós botamos a cara, nós se lancemos aos braços de Deus, nós fizemos vários propósitos, talvez, né, Jôs? Nós oramos todo aquele tempo para Deus constituir o Bidu e o Ademar, para Deus continuar com eles ali. Meu testemunho é Deus, meu testemunho é Deus. O irmão Bidu sabe disso, o Ademar também sabe disso, e muitas pessoas sabem disso. E eu sou transparente. Como diz a Escritura, nós somos livres de opiniões, pronto. E Deus continua com eles ali. Mas é como nós temos comentado, tem que tomar muito cuidado, tem que vigiar, tem que botar cara, tem que resolver, tem que fazer, tem que sair das caixas dos gaúchos, para que Deus continue. Está tudo bem. E eu espiritualmente percebendo, né, o irmão Bidu é um homem abençoado, viu? Como diz a palavra de Deus, certamente de coração brando. E nós temos que realmente procurar reconhecer a grandeza de Deus. A nossa rádio sempre foi uma fonte vital de informação. A senhora mexeu aí? Pode mexer não, depois que a senhora acerta, tem que deixar quieto, tá? Às vezes dá, quando você entrar tudo certinho, não pode mexer não, porque às vezes sai fora, né? É mínimas coisas, tá? Que Deus lhe abençoe, né? Então, como nós estávamos comentando, as Escrituras de Deus está dizendo que se o nosso coração, se a nossa mente é para com Deus, então Deus, Ele só vai nos abençoar. Só para nós rodar esse louvor, então, o que diz aqui do 31 e 39, ó. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas e como pode, ontem eu estava gemendo com aquela enfermidade, pedi para Deus servir, porque eu não havia condições de levantar, eu queria estar só sentado. Tá, mas e hoje já estou bem? Se entenda que não foi a pomada Vic, não foi o salto com álcool, não foi remédio daqui, não foi diclofenaco, não foi isso, não foi aquilo. Não! Nada disso. Não. Foi realmente Deus que me curou, deu um fim na enfermidade, acabou com o problema, acabou com o problema. Deus fala assim, chega, basta. Sai da vida dele, enfermidade, em nome de Jesus, pronto, não. Tem que crer em Deus, como diz as Escrituras, rapaz. A palavra de Deus não é brincadeira de ninguém. Senão não dá certo a sua vida. Como vai dar certo a sua vida se você não crê, se você não obedece, se você não quer? Agora me lembrou da senhora mesmo, que é a esposa do irmão, né? Do carro branco, que nós se encontramos na porta ontem ali do evento, né? A senhora me perdoa, não sei seu nome, a senhora mesmo. Falou, eu perguntei seu filho, e o outro filho para ficar no quartel, São Luís, né?
É a senhora mesmo que ouviste o programa, seu esposo, né? Deus abençoe a senhora e todo o seu familiar, tá bom, irmã? É uma benção. Então, rapaz, o negócio é nós ir pela Bíblia. Não resolve sapatear, gritar, gemer, chorar, sapatear, pular, se escabelar. Não resolve nada disso. O negócio é ensinar as escrituras. Pregar as escrituras. Falar sobre as escrituras de Deus, rapaz. Ensinar o bem, ensinar o mal pro povo. Mas a maioria que se acha só ensina o bem. Não, irmandade daqui, os irmãos dali, os irmãos de lá. Vocês vão obter vitória, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Vai fazer? Vai fazer vírgula. Vai fazer vírgula. Tá aqui, ó. Vai fazer vírgula. Vai fazer vírgula. Aqui com os apóstolos aqui não me conversa não, rapaz. Isso é pra ti, pra mim, pra senhora e pro senhor. E para a senhora, tá aqui, ó. Vai fazer vírgula. Só Deus vai fazer na minha vida se eu baixar, se eu obedecer, se eu crer e se eu guardar os mandamentos de Deus. Senão Deus não faz. Pode passar 100 anos dentro da igreja. Não faz, Deus não faz, tá aqui, ó. Deus não faz, eu te provo na Bíblia que Deus não faz. Deus está dizendo em Deuteronômio, se me obedeceres, então eu abençoará. Isso aqui. Não vem com essa conversa fiada. Deus vai fazer isso. Vai fazer vírgula. Vai fazer se obedecer o que ele manda. Aí Deus vai fazer. Aí não tem demônio que ataca. Deus vai fazer. Eu imaginar que hoje eu ia estar são, curado, abençoado. Hoje, negativo. Eu crendo que hoje, nesse sábado, eu ia trabalhar. Eu digo, ai meu pai, até senti quando eu fui começar o serviço. Eu senti assim, ai meu pai, eu quero, esse dia eu não conseguia pulverizar. Trabalhei até meio-dia normal, até a metade da tarde normal, cada vez ficando melhor. Eu trabalhei de Deus, Deus me curou, me abençoou. É muito fácil de entender. Ah, rapaz, viver as escrituras? Viver as escrituras não é fácil. Não é fácil viver as escrituras. As lutas vão vir primeiro a luta, para depois a vitória. Se nós vencer a luta, vem a vitória. Se nós não vencer a luta, não vem a vitória. Não vem conversar fiado, não. Aqui não. Aqui é diferente. Aqui é o que está na Bíblia. Se nós se manter os pés de Jesus, perseverando, jejuando, orando, vigiando, buscando, clamando para Deus e procurando fazer a vontade de Deus, a obediência da palavra de Deus, pode ter certeza que depois da luta vai vir. Aqui no Sicredi a gente... Mas pelo contrário, não. Pelo contrário, não, isto não acontece. Pelo contrário não acontece. Pelo contrário, não acontece. Então, é uma coisa muito clara. Muito clara. Ou acontece na minha vida ou não acontece. Acontece ou não acontece. Então, do 38 ao 39 é isso aí. E agora, após o louvor, nós já retornamos do 39 ao 40. Tá bom? Por gentileza, a senhora, enquanto o louvor, volta para nós, tá? Um homem sem Deus não tem alegria no seu coração, vagando no mundo sem ter direção. É vida vazia, sem paz dentro do coração. Saia a procurar a felicidade, não encontra nada, sofrendo sozinho pelas madrugadas. Sua companheira é sua alma cansada. Mas quero dizer que pro seu problema existe saída. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se entregue a Ele, terás a saída. A saída para a alegria está bem do seu lado. Jesus te perdoa, tira os seus pecados.
uma nova vida você vai viver. Ele está de braços abertos, a hora é agora. Deus está te chamando, venha sem demora, pois lá sua vida vai mudar na hora. Sem Deus não tem alegria no seu coração, vagando no mundo sem ter direção. É vida vazia, sem paz dentro do coração. Saia a procurar a felicidade, não encontra nada, sofrendo sozinho pelas madrugadas. Sua companheira é sua alma cansada. Mas quero dizer que pro seu problema existe saída. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se entregue a Ele, terás a saída. A saída para a alegria está bem do seu lado. Jesus te perdoa, tira os seus pecados, uma nova vida você vai viver. Ele está de braços abertos, a hora é agora. Deus está te chamando, venha sem demora, pois lá sua vida vai mudar na hora. Pega a letra do louvor pra ti, pega pra senhora, pega pro senhor a letra desse louvor tão abençoado. É fácil resolver o problema, muito fácil. Agora quem provoca o problema, a derrota, o fracasso, é nós mesmos. É a senhora que provoca, o senhor que provoca, é eu que provoco, é nós que provocamos. Nunca se pôr culpa em ninguém, muito menos em Deus. Quem provoca os problemas na nossa vida somos nós mesmos. É como nós estávamos pregando ontem. Todo homem é mal agradecido. Pessoas mesmo que nós mesmos fizemos muito bem para essas pessoas. Orar a Deus que essas pessoas um dia possam reconhecer, né? Quanto bem nós fizemos para essas pessoas. Meu pai, bota bem que nós fizemos. Só Jesus sabe, né? Só Deus sabe o bem que nós fizemos para as pessoas. Vocês pensam que essa pessoa tem melhor dizendo, uma maneira assim de nós atribuir de volta? É capaz. Só que como eu não conto com o homem, só conto com Deus mesmo, só conto com o favor de Deus, então. Faça o bem, não olha quem, diz as Escrituras, que a recompensa vem de Deus. Então o que diz aqui do 39 ao 40, para entender melhor. Tem que ensinar, explicar, rapaz, as Escrituras de Deus. Lê a leitura, lê a palavra de Deus, uma criança com 5 anos, 7 anos, lê. Dá uma Bíblia para uma criança de 7 anos que sabe ler. Ela vai ler tudo aí, pergunta para ela, o que é que significa, filho? Eu não sei, pai, pois é fácil. Não sabe? Nós temos que aprender as Escrituras, nós temos que primeiramente buscar sabedoria em Deus, inteligência em Deus e entendimento do Espírito Santo de Deus, para nós compreender o que Deus fala. Rapaz, é desse jeito, é para mim, para ti, para a senhora e para todos. Primeiro nós buscamos sabedoria, busca inteligência e busca entendimento, para nós compreender, para nós poder pregar e ensinar e explicar o que significa entre o bem
e o mal, tem que ensinar os dois fundamentos, ensinar tanto o bem quanto o mal, porque a bênção de Deus, a vitória de Deus, ela só vai vir só depois da luta, só depois do problema, tá tudo aqui. Essa bênção que chegou hoje para mim, foi até aquela luta de ontem, mas a bênção chegou, praticamente 2 semanas, deu 2 semanas, Jôncio, exatamente, 2 semanas de luta, né? Para mim que chikungunya me picou foi na quinta-feira, e agora me lembrou, né? Um beijo no coração do seu Renato Cunha, de sua esposa e toda a família Cunha, né? Do Neco Cunha me lembrou também. Dos vereadores, um beijo no coração de todos os vereadores também, né? Deus abençoe nossos vereadores. Então, esse bicho me picou foi quinta-feira. E a recém ontem, né? Ontem ficou para lá o problema, né? E hoje estou com a vitória de Deus, perseverei. E Deus, pela infinita misericórdia, Ele me curou. Estou abençoado, estou curado. Estou com a vitória agora. Para a glória de Deus. Rapaz, mas primeiro vem a luta, para depois a vitória, né? Esse negócio de ensinar para o povo só vitória, só bênção, vírgula, papai. Primeiro vem a luta, para depois a vitória. Tá aqui, ó. E vamos em frente. Tá tudo aqui, ó. 39 ou 40. Isto ele disse com respeito ao quê? Ao Espírito que havia de quê? De receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não foram dados porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Rapaz, tem gente duvidando, não acreditando, infelizmente, dentro das igrejas, né? 100%, não acreditando que Deus cura, que Deus liberta, que Deus faz enxergar, que Deus cura do câncer, que Deus cura da AIDS, que Deus prospera em todas as áreas, que Deus dá qualidade de vida. Tem gente dentro das igrejas há muitos anos. E você sabe por que o patamar da sua vida não mudou, da senhora e do senhor? É porque não está pela Bíblia. Está fazendo a sua vontade, a vontade da sua carne ou a vontade do diabo. Tá tudo? Aí não muda nunca. Aí vem com a vida arrebentada, fracassada, derrotada. Infelizmente, há muita gente assim. Tá tudo aqui. Infelizmente, todo homem é mal agradecido. Não é nós inventar. Tá tudo aqui. Mal agradecido. Todo homem, todos nós, 100%, somos mal agradecidos. Está tudo na Bíblia. Quando Jesus, ele purificou, que ele curou, que ele abençoou os 10 leprosos, da onde? Em Lucas, né? Lucas 11, 17, se não me fala, que nós pregamos outro. E daí ainda saíram os 10, né? Aí só um que se lembrou, para lá, mas Jesus me curou, Jesus me abençoou. Só um que voltou para agradecer a Deus. Só um que voltou para agradecer a Jesus. Voltou lá aos pés de Jesus, se prostrou aos pés de Jesus, com certeza, pediu para Jesus desculpar ele, perdoar ele, abençoar mais e mais a vida dele, adorou a Jesus, se prostrou aos pés de Jesus, né? Mas somente ele, os demais, os 9 foram embora. Então o ser humano é complicado. Eu fico observando, meu amigo me ajuda, rapaz, meu amigo tem dinheiro, meu amigo tem um carrão, tem um caminhonetão, meu amigo tem isso, meu amigo tem aquilo, tem nada. Para começar, nenhum homem tem nada. Nenhum homem tem nada. Que quando morrer e colocar no caixão, eu duvido que alguém coloque pelo menos R$1 milhão dentro do caixão. Boba, o homem não tem nada. O homem não tem absolutamente nada, nem de carro, nem sem carro, nem nada. Nada. Vai ver se nós hoje acampamos ali num lugar simples. Agora vai ver a nossa qualidade de vida. Agora me lembrou um beijo no coração do irmão Silvio Correia. Agora me lembrou do seu Altamirzinho também, né? Compramos 5 frangos crioulos, ele tá lá cevado. Estamos cevando, né? Compramos mais 32 quilos do irmão Silvio Correia. Deus abençoe o senhor, sua esposa e todo o seu familiar. O irmão Silvio Correia está ali um milagre, rapaz. Está ali o irmão Silvio Correia, um milagre do Espírito Santo de Deus na vida do homem. Ele me contou que ele se sentiu morrendo e ele clamou para Deus e Deus curou ele. Está ali o irmão Silvio vivendo tranquilamente,
Um dia eu pedi para ele que eu precisei de uma faca para cortar não sei o quê. Diz ele, não, irmão, eu não uso nenhum tipo de arma mais. A minha arma é a Bíblia. Aí eu chorei, né? Ah, que coisa, rapaz. E um dia ele me contando outras ignorâncias dele lá no passado. Eu digo, que coisa boa saber isso da sua boca, irmão Cílio Correia. Tá ali o irmão Cílio, tranquilo, né, respeitoso. Antes ele vivia em ignorância, ele mesmo me contando. Eu pensei que eu era alguém. Digo, não, você nada. Ele, não, hoje eu entendi, irmão. Hoje está convertido, né? Está tudo regular perante Deus, com certeza, entre eles e Deus, né? E então, para te ver que hoje nós comemos praticamente só arroz branco, né? com freezer cheio de carne, para a glória de Deus, né? Não deu tempo de preparar o almoço, tá tudo bem. Eu estava querendo mesmo, era a saúde do Espírito Santo de Deus, saúde. E eu aprendi uma coisa, com essa disciplina, eu aprendi uma coisa. Eu quero ter muita saúde, nem que eu esteja com fome, nem que eu esteja passando, melhor dizendo, muita fome naquela hora do serviço, eu quero ter saúde. Eu tomo um copo, 2 de água, vou trabalhar, ou vou cestear, mas eu quero é saúde, quero é saúde. Então as coisas são fáceis de entender, né? Do 39 ao 40, para entender melhor. E isto ele disse com respeito ao Espírito, que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não foram dados, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, rapaz. Dê glória a Deus em todos os momentos. No momento mais difícil da sua vida, dê glória a Deus, porque é Deus, com permissão de Deus, que está acontecendo aqueles problemas na sua vida, como aconteceu na minha, e está sujeito a acontecer. Eu muito apertado, eu dormi, que eu vou mostrar para vocês. Ó. Eu dormi com meus 2 pulsos dessa maneira, enrolado uma toalha aqui, parecia como diz o apóstolo lobisomem, né? Coloquei um forro no colchão, para não manchar o colchão, com 2 toalhas aqui, uma toalha aqui, outra toalha aqui, 2 toalhas no joelho, mais uma toalha no meu ombro, que eu não superava tanta dor, parecia que estava um marimbondo roendo, e dando glória a Deus, agradecendo a Deus, não podia me ajoelhar, me curvava, buscando em Deus, adorando a Deus, pedindo para Deus, me humilhando para Deus, e no momento certo de Deus, Deus me curou no amanhecer. Amanheção para a glória de Deus. Eu creio que sim. Então, havendo um probleminha qualquer, a pessoa, a primeira coisa é reclamar, é murmurar, eu não sei o que está acontecendo, estava dando tão certo, parou de dar. Pois é. Outra coisa que nós temos que cuidar muito nos que nós plantamos, porque a colheita é inevitável. A colheita é inevitável. Um beijo no coração do Negrão, agora me lembrou, né? De toda a família do Negrão, da menina que esteve lavando com o carro conosco. E hoje à tarde observando as meninas também ali, ó, que é uma esposa do Guatemi, agora me lembrou, né? A senhora é a esposa do Guatemi, que é filha do Negrinho ali, que é irmão dos guri, né? E a outra menina também é colega sua, né? E eu digo que coisa boa de aprender a ter respeito, a atender as meninas, as crianças, as pessoas de idade, os jovens. É muito bom, né? Eu peço a Deus esse dom para simpatizar com as pessoas, prestar atenção, porque para nós, os nossos clientes têm muito valor. Meu Deus do céu, é o que paga nosso salário todo mês, rapaz, é os nossos clientes que pagam. Claro que nós trabalhamos, fizemos o melhor possível, mas se Deus não mandar nossos clientes, como é que vai sair nosso salário? Não temos salário, então nossos clientes têm muito valor para nós. Nós oramos quase todos os dias, melhor dizendo, ou oramos todos os dias, especialmente pela nossa clientela. E fizemos 2 ofertas por mês, especialmente pela nossa clientela. Agora me lembrou do Darlan da Barca, também um beijo de coração de todos os meninos aí, da Barca do Sarmento, né? Da Barca dos Crentes também, né? Assentamento de São Domingo, Cambaí, Missioneiro e aí por diante, né? Me lembrou do Tibadinha, sua esposa também, né? Deus abençoe mais e mais. Faz hora que o Tibadinha não chega ali. E os meninos do Tibadinha também. Vem me trazer uma costela e eu veio a Tibadinha. Assada já, tá? Eu gosto muito de comer assada. Tibadinha é uma graça, nós brincamos com ele e com a esposa dele. Então, é muito bom a gente aprender a conviver com as pessoas. Você não é obrigado a viver
os problemas da minha vida. Não, agora aprender a conviver comigo é muito bom. E eu tenho que aprender a conviver. Outra coisa que nós aprendemos com a Jôcia, eu digo, Jôcia, nós temos que aprender mais a conviver com o povo. Digo, Deus já arrancou nossas orelhas. Aprender a conviver. Aprender mais a conviver ainda. Fica mais fácil a vida, tá tudo na Bíblia. Então, continuando, diz assim, ó. Do 40 ao 41, eu ia pregar lá, daqui, ó. Eu ia pregar ali em 8:21 em diante. Deus falou, não, você vai pregar aqui. Pronto, tem que obedecer o que Deus manda, devemos obedecer. Está aqui, ó. Do 40 ao 41, ó. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras, diziam, este é verdadeiramente o profeta? Então tem outros assuntos, tem gente duvidando que Deus é Deus, que Jesus é Jesus, que Deus é todo poderoso, que Deus faz do jeito dele, Deus faz e o desfaz do jeito dele, da maneira dele, está tudo aqui. E tem gente muitos anos da igreja, ou das igrejas, rapaz, e não entende, não compreende, não acredita, só vai na igreja, mais um indo na igreja. Que coisa, né? Está aqui, ó. Quer ver, ó? Vamos reler novamente, ó. Quer dizer que bom reler, pode ser assim. Vamos ensinar, vamos pregar, vamos transmitir. Está tudo aqui, ó. Então os que dentre o povo diziam, ou ouvindo estas palavras, diziam, este é verdadeiramente o profeta? Rapaz, o sujeito que não acredita em Deus, a Bíblia diz que é uma pessoa louca. E há muitas pessoas que não acreditam. Agora me lembrou um beijo de coração do irmão Leone, do irmão Adilson e do irmão Adelar, rapaz. Agora me lembrou também que está lá perto de Garrucho, como diz nosso apóstolo, né? Deus abençoe a família de vocês aí, tá? O irmão Adelar, o irmão Leone e o irmão Adilson. Todos familiares de vocês, irmandade, tá? Presta serviço conosco, são introduzidos na família da minha esposa Josemara. Agora me lembrou dos meninos. Deus abençoe todos os familiares de vocês aí, tá? Semana passada, o Leão não lavou o carro agora, mas o irmão Adilson lavou. Eu me lembro do milagre, né? Que Deus curou, foi o seu filhinho, né? Dali de casa mesmo determinemos, né, pela palavra de Deus, que Deus curou o seu filhinho, não foi o seu filhinho, né, irmão Adilson? Que Deus curou ele daquele problema? Foi, né? Sim, para mim que foi sim. Então, é tão bom, né? A gente relembrar, conversar com a irmandade. Eu não quero saber de placa de igreja, não, eu congrego nessa, amém, glória a Deus. Eu quero saber da paz do Senhor Jesus. Se eu tenho para te dar, tu tem para me dar, é o que eu quero saber. A minha melhor que a tua não existe aqui na Bíblia. As igrejas 100%, as denominações, os ministérios, são de Deus, é fácil entender. Agora quem provoca o problema é o homem, se achando que é alguma coisa, se achando que é isso, se achando que é aquilo. Não perdoa, guarda rancor, guarda ódio, aí só vai afundando, tá tudo aqui. Então, o que diz aqui, ó, tem gente que não acredita, ó. Vamos reler novamente do 40 ao 42, ó. Então, os que dentre o povo, ó, diziam, ouvindo estas palavras, diziam, este é verdadeiramente o profeta? Outros diziam, ele é o Cristo. Outros, ó, tá aqui, ó. Outros, porém, porventura, porém, perguntavam, porventura, o Cristo vem da Galileia? Do 42 ao 43, ó. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, onde era Davi? Olha, a partir do 43, 44. Assim houve uma dissensão entre o povo por causa de quem? Por causa dele. Tem gente que sabe que nós temos, para a glória de Deus,
16, 17 anos no Evangelho, mas não me dão a paz, seja a senhora ou seja o senhor, porque você não tem paz para me dar. Você não tem paz para me dar. Como é que vai me dar paz? Se não tem paz para me dar. Não tem paz para me dar. Porque para a glória de Deus e honra do Espírito Santo de Deus, eu quero ter sempre paz de Deus de sobra para te dar. Aqui ó. Então, um diz assim, não, a minha igreja é melhor que a tua. Não, a minha que é melhor que a tua. Capaz, a minha igreja lá que é melhor que a tua. Lá tem banco assim, tem cadeira assim, tem o altar, tem bebedouro, tem ar-condicionado, tem isso, tem tanto aquilo. Pode ter tudo e muito mais. Mas pelas escrituras de Deus, se não tiver de Deus unção do Espírito Santo de Deus, não tem milagre. Não tem. Não tem. Está aqui. Não tem. Aonde tem unção, aonde tem intimidade com Deus, então ali tem milagre. Está tudo aí. Não tem unção, não tem milagre. Tem unção, não tem milagre. O que aconteceu na minha vida de ontem para hoje, para a glória de Deus? O que foi que aconteceu? Bom, como diz o gaúcho, coloquei meu joelho em uma altura, não lembro se me ajoelhei ou não, e clamei para Deus, fiz um propósito com Deus, orei para Deus. Ai, meu pai, por favor, arranca de mim, eu não quero saber, eu me lembro agora, né? Eu não quero saber o tipo da enfermidade, e não quero fazer exame, eu vou fazer um propósito contigo e o Senhor me cura, por favor. Não amanheci curado? Rapaz, fé só quem pode medir é Deus, a nossa fé. Só Deus. Só Deus pode medir a nossa fé. Então, é muito fácil. Não existe, rapaz. A Bíblia diz que aquele que crê em Deus, como diz as Escrituras, então, é aquele que crê. Não é só nós que temos dentro das igrejas. Não, Deus está dizendo no geral. Aquele que crê em Deus, como diz a Escritura, então fluirão rios de água viva. Eu me lembro como fosse hoje. Será que tu te lembras, ou será que o finado Paulo Cardoso me convidou para ir para a igreja? Não me convidou, né? Não, ele não. Ele primeiro me apresentou o poder de Deus. Me lembro como fosse, ele me apresentou a unção do Espírito Santo de Deus através da toalhinha, se tu uma benção. E através da vida daquele homem que hoje já partiu, né? E me deu a toalhinha, se tu uma benção. Entrou o poder sobrenatural de Deus na minha vida, na vida do meu esposo, e fomos transformados. Aí é recente que nós fomos conhecer a Igreja Mundial do Poder de Deus, ainda pela televisão. Que nós não tínhamos nem parabólica. Hoje eu estava contando, nós tínhamos uma televisãozinha 14 polegadas. Nós fomos passar a conhecer o poder de Deus, o primeiro passo foi pela televisão, porque nem a igreja não tinha em São Nicolau ainda, a Igreja Mundial do Poder. Então não vem com essa, rapaz. E a minha igreja é melhor que a tua, a placa da igreja. Não, negativo. O negócio é o seguinte, o negócio é crer em Deus e obedecer o que Deus manda e pronto. E pronto. Aí é que tá. Aí flui, aí passa a dar certo, vai prosperar, vai dar certo, vai conquistar, vai dar volta por cima, vai ter qualidade de vida. Aí sim, para a glória de Deus. Aí o sujeito cada vez cresce mais na presença de Deus. Quanto mais eu baixar, que eu procuro baixar mais e mais, para que Deus venha crescer cada vez mais em mim. É fácil nós entender. É muito fácil, entendeu? Muito fácil entender. Só para nós encerrar então. Diz do 44 ao 45. Algum dentre eles, criam, olha bem aqui, queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Que coisa, né? Que maldade do povo, né? Jesus curando, abençoando, libertando, e alguém lá naquele povo, naquela época, queriam prender Jesus, também talvez machucar Jesus, que Jesus naquela época veio em carne, né? Mas só que Jesus não permitia, não toca a mão em mim, não. Eu não podia chegar perto de Jesus. Mas o ser humano é mau mesmo, diz a Escritura. Queriam machucar, como Jesus se entregou, né? Aquele povo lá, levou para a cruz, chicoteou, matou a carne de Jesus, o terceiro dia ela ressuscitou, ele falou, o terceiro dia eu ressuscitarei, Jesus está falando. Jesus está vivo hoje, vivo espírito, né?
não veio mais em carne, imagina. Jesus viesse em carne hoje, o povo vai querer matar ele de novo. Então no Espírito Santo de Deus. Tá bom? O negócio tá pelas escrituras de Deus. Tá bom? É isso mesmo. Nosso Deus e nosso Pai. Muito obrigado, Deus maravilhoso, Deus poderoso, por essa oportunidade que assim o Senhor me deu e deu para cada um ouvinte, papai. Por favor, cura essa pessoa que hoje se encontra num problema de câncer, ou de outra enfermidade, um AIDS, de qualquer outro tipo de problema, não vou estar citando. Por favor, eu te peço, papai, cura essa pessoa, cura ela, cura ele, papai, liberta. E que essa pessoa possa um dia sentir na alma a presença do teu Espírito Santo, como eu tenho sentido e quero mais sentir. Entrego tudo e todos em tuas mãos. Determina as tuas bênçãos sobre nossas vidas, prosperidade em todas as áreas, qualidade de vida, papai, eu te peço, por favor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que tua palavra venha ser cumprida em nossas vidas, para a glória e para a honra do teu santo nome. Amém e graças a Deus. Uma boa noite a todos e a paz do nosso Deus que seja conosco para a glória de Deus. Se assim Deus quiser e permitir, no próximo sábado estarei aqui no mesmo horário, transmitindo o poder sobrenatural de Deus. Amém. Esperar produtos de higiene e limpeza. Temos tudo para o celular. Promoções de início de mês do Comércio Oliveira. Válidas do dia 2 a 10 de abril.